Há quem diga que o simples ato do sujeito não ir à igreja, isso pode ser caracterizado como estar afastado de Deus. Seria verdade? Galera, curte o vídeo, compartilha e vamos falar de Bíblia. Meus amigos, essa ideia de que a igreja é uma alternativa para a salvação teve origem na Igreja Católica. A mesma criou esse método a fim de controlar seus membros, fundamentando-os no medo e no terror, fazendo com que estes membros permaneçam presentes na instituição pelo resto de suas vidas. Caso contrário, eles estariam afastados de Deus, colocando em risco a sua salvação. Muitos líderes, até o dia de hoje, ameaçam os membros, indiretamente, usando a Bíblia como pretexto de que sua ausência na igreja é consequência de um afastamento entre ele e Deus. Muitos ainda vão mais longe. Agindo como promotores de justiça, eles afirmam que se essa pessoa sair da instituição e não retornar, é porque o mesmo se encontra afastado de Deus. Este, segundo alguns líderes, será condenado ao inferno. Por meio de atitudes como essas, muitos membros que se ausentaram da igreja por diversos motivos decidem não retornar porque declarações ofensivas dessa natureza causam feridas de alma e muito constrangimento, de modo que essa pessoa prefere viver uma vida de promiscuidade, longe da lei do Eterno, do que retornar à igreja. Em seguida, esse grupo de pessoas são caracterizadas pela instituição como desigrejados. Na minha opinião, esse termo, desigrejado, não faz o menor sentido, até porque nós somos a igreja de Cristo. E como que nós, como igreja, iremos nos desigrejar? Impossível. Para isso acontecer, teríamos que nos desmembrar ou afastar-se de nós mesmos. Bem verdade que muitos feridos de alma acabam realmente se desviando ou afastando-se do Eterno depois de terem sofrido tanto preconceito vindo da instituição e também por já estarem afastados do Eterno dentro da própria igreja. Consequentemente, acabam fugindo dos parâmetros da lei e se tornam verdadeiros transgressores, vivendo em uma vida de libertinagem sem esperança do Evangelho. Esse indivíduo, em especial, ele já se encontrava afastado de Deus dentro da própria igreja e hoje muitos se encontram dentro dessa mesma categoria e acabam enganando a si próprio durante muitos anos. E pior, outros só irão acordar desse sono, desse conforto no grande dia, quando ouvirem o grito ensurdecedor do Messias dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Outros se desestigmatizaram por conta própria, ou seja, preferem se afastar do sistema instituído na maioria das igrejas pela teologia romana. Meus amigos, voltando à classe dos afastados de Deus, pela ausência da igreja e não por cometerem pecados,
Este grupo ferido de alma carregam um sentimento tão hostil, vivem angustiados, depressivos, envergonhados e muitas das vezes revoltados por terem sido intitulados pelo próprio líder como afastados de Deus. Conheço pessoas que desistiram do Evangelho por serem vítimas desse absurdo teológico. Pessoas que internalizaram essa condição dentro de sua alma. Pessoas que se autocondenam todos os dias. Pessoas que se sentem incapazes de prosseguir em sua caminhada porque se sentem inúteis por carregarem um título dado por homens e não por Deus. Meus amigos, ainda que essa pessoa esteja afastada das atividades da igreja ou se ausentou da instituição por algum motivo, essa atitude não define seu caráter diante de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus nunca colocou a igreja como condição de salvação. Eis o que Jesus verdadeiramente ensinou e que independe de qualquer tipo de organização religiosa. Observe Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a proclamar: abandone-se dos seus pecados e voltem para Deus, pois o reino do céu está próximo. Marcos 1, versículo 15 diz: o tempo chegou, o reino de Deus está perto. Abandone seus pecados, voltem-se para Deus e creiam nas boas novas. Ou seja, a única forma do homem se afastar de Deus e autocondenar-se é cometer o ato de violação da lei do Eterno, quebrar regras de conduta de uma determinada organização ou se ausentar da mesma. Isso apenas lhe deixará constrangido ou sofrerá uma determinada punição a nível de correção. O único método do homem se afastar de Deus é ele não produzir frutos de arrependimento, ou seja, deixar o pecado e retornar para o Senhor, cumprindo seus mandamentos da Torá, ou seja, da lei. Esses são os frutos de arrependimento. Meus amigos, que fique bem claro, eu não tenho nada contra a instituição, eu faço parte de uma. A igreja tem a sua importância na sociedade. Eu acredito que a mesma não é apenas um grupo de apoio opcional para quem precisa dela, ou uma ferramenta de evangelismo para ganhar pessoas a Cristo. Eu acredito na igreja com base no que o apóstolo Paulo escreve a Éfeso, em Efésios capítulo 4. Eu te convido a ler Efésios capítulo 4 e a descobrir o verdadeiro padrão de uma igreja, onde o apóstolo Paulo nos deixou como exemplo. Infelizmente, as igrejas, salvo raras exceções, estão se afastando do verdadeiro propósito do Eterno. E isso é muito sério e muito triste. Pastores que assumem todos os cargos da igreja e acabam por não dar conta. Não tenho nada contra isso, desde que esse pastor assuma todos os cargos de forma eficaz, ou seja, descumprindo o que o apóstolo Paulo deixou como exemplo em Efésios 4:11, onde Deus concedeu algumas pessoas como emissários
algumas como profetas, outras como proclamadores das boas novas e outras como pastores e mestres. E muitas das vezes vejo uma só pessoa assumindo todos os cargos ao mesmo tempo. Apesar de que eu não sou contra uma só pessoa assumir todos os cargos ao mesmo tempo, só acho meio que impossível o mesmo fazer tudo isso com eficácia e perfeição. Resumindo, vejo muita desorganização nessas organizações. Enfim, finalizo o vídeo com essa mensagem de Colossenses 1:21, onde Paulo confirma que a única forma do homem se afastar de Deus é deixar de confiar em Yeshua e se afastar da esperança oferecida pelas boas novas que ouvistes. Lembrando que fomos resgatados para vivermos em obediência a Deus e temos como parâmetros a lei do eterno, onde a violação da mesma causa separação, afastamento entre você e Deus. Estar ausente da igreja e de suas atividades não significa que você está afastado de Deus. Meus amigos, vamos ler a Bíblia para que não venhamos sofrer pela falta do conhecimento. Ok? Curtam o vídeo, compartilha e até a próxima. Shalom, shalom.